Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no nosso vídeo número 6. E aqui nós vamos já abrir esse vídeo aqui, já colocando na tela aqui uma pergunta, né, que provavelmente esteja lhe perturbando um pouquinho. Se o meu cliente quiser desistir do consórcio durante o andamento do grupo, o que fazer? Ele pode fazer isso aí? Sim, isso acontece muito no mercado, inclusive desistências, né? As desistências acontecem, por isso que existe aquilo que eu falei no vídeo anterior, que é vaga de grupos em andamento. E dentro da desistência, eu vou trazer a tela aqui do meu lado direito, a desistência acontece quando o consorciado deixa de ser devedor e passa a ser credor. Então eu trouxe essa frase para a gente dar uma refletida. Se eu estou pagando as minhas parcelas do consórcio, eu sou um devedor, concorda? Eu estou devendo as parcelas vincendas. Eu tenho um saldo devedor. Suponhamos que eu paguei 20 parcelas e eu quero desistir. Eu estou em desistência mesmo. O que o cliente tem que fazer? Isso que você tem que orientar o seu cliente. Não deixar de comunicar à administradora. Pode até te utilizar, né? Você dá um suporte para ele, assim como abre-se um sinistro, né, no seguro de veículo, pode-se abrir também, né, aqui um sinistro de desistência. Vamos dizer assim, não é assim que funciona. Estou fazendo uma analogia, ok? Então você pode até dar o suporte para o seu cliente. A administradora tem que ser comunicada de forma escrita, né, através do e-mail. Hoje é fácil, né, através de grupos de WhatsApp, através do e-mail. Importante que você tenha, né, que você oriente o seu cliente, que ele tenha um documento em mãos de que ele fez o comunicado para a administradora que ele está desistindo. A partir do momento que ele faz um comunicado para a administradora, ele não precisa nem esperar a resposta. Ele fez o comunicado para a administradora, ele deixa de ser o devedor e passa a ser um credor. Mas por que sim, professor? Porque ele vai ter direito, de acordo, né, com a circular e as normas do Banco Central, ele tem o direito de ter o estorno, né? Ou seja, o recebimento de uma parte do que ele pagou durante esse período em que ele esteve dentro do grupo e cumprindo com as suas obrigações. Então veja bem, olha lá, o consorciado pode resgatar o fundo comum, descontando também a multa por quebra de contrato. Ou seja, ele não recebe taxa administrativa que ele pagou, ele não recebe o fundo de reserva, ele não recebe o seguro, porque a seguradora não vai devolver o valor do prêmio que foi pago do seguro. É que nem o seguro de vida, né? Você não morreu, então eu quero meu dinheiro de volta. Não é assim que funciona. A administradora teve durante todo esse período o trabalho de administrar também a sua cota dentro do consórcio. Ela organizou as assembleias, você devia participar, se não participou porque não quis, mas estava lá à sua disposição. Então, você não recebe de volta o seguro que você pagou, a taxa administrativa e nem o fundo de reserva. O que eu recebo então, professor? Você vai receber o fundo comum, que é aquele que a gente paga, né, para bancar o dinheiro, né, o caixa para comprar o bem, sem as taxas. E, em cima disso, ainda é calculada uma multa. Eu preparei para você um exemplo na próxima tela, como eu estou mostrando aqui, e nós vamos ver esse exemplo preenchendo a tela para você entender legal. Vamos lá, então? Então, veja aqui nós temos um exemplo do resgate. Suponhamos que o seu cliente tem uma carta de crédito de 40 mil, ele entrou num plano de 60 meses, onde a parcela era 813,33. Ele pagou 15 parcelas, portanto, ele pagou 12.199,95. Só que dentro dessas parcelas que ele pagou, tem taxa, tem seguro e tem o fundo de reserva. Mas o fundo comum dele é de 9.516. Ou seja, esse é o fundo comum destinado para a compra dos bens. Ok? Esse é o dinheiro que ele vai receber. Suponhamos que no contrato, outra dica, anote no seu caderninho, qual a multa por quebra de contrato da minha administradora, aquela que eu vou representar, ok? Então, suponhamos, eu coloquei aqui um número fictício de 25%. Então, quanto que ele vai resgatar? Ele vai resgatar os 9.516, que é o fundo comum, menos, né, os 25% de multa, que é 2.379, ele vai receber
7.137. Parece pouco, né? Mas ele vai receber um pouquinho mais da metade. Ou seja, deve dar aí uns 52% mais ou menos, que é o que ele vai receber. Então, pessoal, se você quiser dar uma pausa no vídeo e fazer os cálculos que eu mostrei para vocês agora, vocês vão confirmar aquilo que nós passamos, que é a regra do Banco Central. Ou seja, o cliente vai resgatar um pouquinho mais da metade daquilo que ele pagou. Então, é um bom negócio desistir de um seguro? Não. De um consórcio? Não, não é. Consórcio, quando se entra, façam de tudo para não sair disso aí. Algumas dicas nós podemos dar para os nossos clientes para evitar esse tipo de desistência e depois ficar com esse problema de resgate, ou seja, de ficar com um pouquinho mais de 50%, ou dependendo da multa, até menos de 50%. Então, dentro de uma desistência, eu vou colocar um outro quadro aqui para a gente continuar analisando e refletindo. Entra para o grupo de cotas excluídas para participar da contemplação dos excluídos, ou seja, o seu cliente desistiu, recebeu o fundo comum, descontando a multa dele, agora ele vai receber isso de imediato? Não, aí tem outro, fator negativo. Ele não vai receber de imediato. O que vai acontecer? Ou ele recebe lá no final, ou ele vai para um grupo dos excluídos. Isso tudo é determinado e aprovado por lei, tá? Isso daí não é a administradora que está impondo, não. Isso aí é autorizado pelo Banco Central. Ele vai para um grupo dos excluídos e ali ele participa de um sorteio. Ali, os excluídos que vão sendo contemplados nos sorteios, ele vai recebendo seu dinheiro de volta. Enquanto não for sorteado, ele fica no banco de espera. Então não é legal, de forma alguma, um cliente desistir do consórcio de forma assim, aleatória. Ok? Vou desistir disso aí e tal. É melhor você orientá-lo, para que ele não faça não tenha esse tipo de atitude, ok? Bom, aqui eu deixo algumas dicas importantes. Primeiro, demora, mas recebe a correção monetária. Ou seja, esse valor que ele vai receber, ele documentando a seguradora que ele está desistindo, ele entra no grupo do excluído, esse dinheiro não fica parado lá, ele fica aplicado nos fundos que a administradora coloca. Então, quando ele receber isso, quando for sorteado ou no fim do grupo, ele vai receber isso daí com correção monetária. Ele não perde, tá? Ele pode transferir os direitos da cota para um terceiro, como nós falamos, durante aquela desistência. Eu vou desistir, transfere a cota que é melhor. Vende tua cota que é melhor do que desistir para receber 50%, um pouquinho mais ou um pouquinho menos do que você já pagou, né? É assim que você vai falar para o seu cliente. Outra dica é que ele pode utilizar o fundo de garantia dele dentro de um grupo de imóvel, E imóvel, não de veículo, de serviço. De imóvel, ele pode utilizar o fundo de garantia dele, de repente, para normalizar os débitos que ele tem dentro do grupo. Então, ele tem aqui uma saída, de amortizar um pouco essa dívida. E ele pode negociar também, olha que bacana, ele pode negociar também uma redução na carta de crédito dele para amenizar um pouquinho as parcelas. Ou seja, eu perdi um emprego, saí de um emprego onde eu ganhava bem, fui para um emprego melhor, eu vendia, eu sou um representante comercial, eu estava tendo umas vendas e uma renda muito bacana de comissão, perdi um pouquinho minha comissão, perdi um pouco da minha área, perdi alguns clientes importantes, diminuiu a minha renda. Vai lá, avisa seu cliente, fala assim, vai lá na administradora, vamos lá, vamos bater um papo com eles, vamos fazer uma negociação para eles diminuírem a sua carta de crédito, assim você não perde 50% do que você já pagou, e as parcelas menores ela vai ficar dentro do tamanho do seu bolso, e você vai conseguir com isso, mantendo o seu consórcio em dia. O importante é que sempre temos uma saída e uma oportunidade de orientar o nosso cliente, ser um consultor de venda e, além de tudo, representar uma administradora de consórcio de uma forma bastante profissional. Bem, pessoal, então esse era o assunto que eu tinha para vocês com relação à desistência, e sempre quando um cliente fizer essa pergunta para você, dê as dicas para eles antes dele fazer esse tipo de desistência, ok? Então, eu te espero no vídeo número 7, onde a gente vai começar a entrar já num treinamento de vendas mesmo. Como abordar o cliente, vamos fazer umas simulações
de financiamento, vamos comparar o financiamento com o consórcio, vamos fazer uma simulação de reajuste de parcelas, que é muito importante, né? Eu não falei ainda nesses vídeos de atualização de parcela, como é que funciona, aonde muitos, né, acham isso aí prejudicial. Eu até no começo, no primeiro vídeo, eu coloquei como um contra, né, entre o pró e o contra, eu coloquei a atualização das parcelas como um contra, né, como um ponto negativo, e através de algumas simulações eu posso mudar de opinião e você também pode mudar a opinião do seu cliente, que isso aí não é tão prejudicial não. Então, eu preparei esses simuladores, nós vamos ver isso nas próximas aulas e você depois terá esse simulador para você continuar o seu treinamento fazendo a prática, exercitando bastante, ok? Então não deixem de assistir o vídeo número 7. Te encontro lá.